Estamos no ar. Glória a Deus. Nós estamos lendo o livro de Mateus. Hoje nós leremos no capítulo 16, onde nós temos muitas informações boas, mas também nós temos muito alerta nesse texto. A priori, glória a Deus, nós vamos tentar ler todo o capítulo e nós vamos dar algumas informações que, se tomada e buscar-se aprofundar, a cada um será muito mais edificado na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai amado, esta é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor, pelo teu Espírito, nos ilumine. O Espírito de Jesus Cristo nos ilumine, Senhor, para poder trazer aquilo que todos nós precisamos. Não somente aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir acerca da tua palavra, Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Capítulo 16 do livro segundo escreveu o apóstolo Mateus. A versão que eu estou lendo é a NVI, que diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal, do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. Olha que coisa. De manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Isso ocorre por demais hoje, onde todo mundo sabe dar opinião sobre tudo e sobre todo, inclusive sobre Deus, sobre Jesus, mas não sabe olhar para os aspectos do tempo, dos sinais que estão acontecendo. Em todo o mundo as coisas estão acontecendo. Diga-se de passagem, é bíblico. O que está acontecendo estava previsto e foi profetizado. Foi profetizado até por Jesus Cristo, que nos últimos dias haveria exatamente o que está havendo. É guerra, rumores de guerra, tempestade em todos os lugares. E o evangelho sendo pregado em todas as nações. Essa é a parte boa. De tudo isso que acontece, a melhor parte é exatamente essa, que a palavra de Deus está sendo pregada em todo o contexto universal. Aleluia. E não fiquemos apenas pedindo os sinais, pedindo ajudas, pedindo curas e milagres, mas busquemos receber essa palavra no nosso coração, e recebendo a palavra nós receberemos Jesus. E ele disse: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem? Deus. E em outra parte diz: aquele que tem o Filho, tem o Pai. Nem todos aqueles que dizem que tem um Pai, tem um Filho. E esta é a parte que deixa dúvida, confusa. Não, mas eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus. Mas você sabe quem é o Filho? Porque o próprio Filho disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você diz que conhece o Pai, você está enganado. Deve estar havendo um engano. Porque eu conheço o Pai porque, prima facie, conheço a Jesus. Busco a Jesus na sua palavra, em oração, em jejum e quebrantamento. Essas são as fases da busca do Senhor. Amém? Então, que não fiquemos esperando por sinal. Não, se eu for curado, eu vou crer nele. Não pense assim, não. Que seja curado ou que não seja, que você receba as bênçãos materiais que não receba, creia o Senhor Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, está à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por você e por mim 24 horas.
A palavra de Deus diz que ele não dormita, ele não pestaneja. Deus não dorme. Qualquer hora que você o chamar, qualquer hora que você se levantar, qualquer hora que você o buscar, ele vai estar atento. Amém? Aí o texto continua, ele diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Todos nós, até quem não conhece a Bíblia, sabe a história de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para fazer uma missão na cidade de Nínive. Como ele não gostava daquele povo, por sinal, era um povo muito rebelde, muito violento, e ele queria que Deus destruísse aquela nação. E ele não foi, tentou fugir e entrou num barco, e a tempestade bateu sobre aquele barco, o barco estava sendo inundado, e recorreram aos deuses, os homens daquele barco, por fim descobriram que era Jonas que estava trazendo toda aquela circunstância sobre aquele barco. Por fim, jogaram ele no barco, ele foi engolido por um peixe, passou 3 dias no ventre do peixe, com 3 dias o peixe vomitou ele na praia. E aí ele foi fazer a missão, 3 dias. Ali é uma tipologia da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aleluia. Então este era o sinal que Jesus estava, o único sinal que ele disse que iria mostrar para ele era o sinal de Jonas. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando, amém? Mas isso foi naquela época. Hoje nós temos a certeza que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que morreu, ressuscitou ao 3º dia e está à direita do Deus Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus retirou-se, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de comer e discutiam. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e fariseus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não ter pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Aqui eu vejo que Jesus disse: se vocês estão preocupados só com pão, por que vocês não trouxeram daquelas sobras de pães que foi recolhido daqueles 4.000 pessoas que nós alimentamos com 7.000, e aqueles 5.000 que foram alimentados com 5 pães e 2 peixes? Ao menos, se vocês se preocupam tanto com a comida, por que vocês não lembraram de trazer um cesto daqueles pães? Se é essa a preocupação de vocês, apesar de que ele, Jesus, não estou falando sobre isso. Ainda, então entenderam que não estava lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus. Essa é a nossa preocupação hoje. A nossa preocupação não é com comida, nem com bebida, nem com vestir. Aliás, não é para ser, mas é sim com o ensino da palavra de Deus. Essa semana estávamos na nossa congregação, tendo um estudo maravilhoso, e nossa pastora falou muito bem, e ela disse: esta é a igreja da palavra, conhecida por igreja da palavra. Na realidade, todas as pessoas que visitam, e olha que toda semana temos muitos visitantes, dizem que de fato ali é a igreja da palavra, verdadeiramente da palavra. E nós estamos orando para que nesse ano, além da igreja da palavra, seja a palavra do poder. E eu lancei uma profecia de que ali seria ousadamente uma segunda Rua Azusa. Quem conhece a história da Rua Azusa sabe do que eu estou falando, porque ali se busca pelo Espírito de Deus,
se busca o conhecimento, se busca a graça do Senhor Jesus. Eu louvo esse ministério, em nome de Jesus, não desmerecendo os demais, mas eu tenho que olhar para aquilo, para onde eu estou e em quem estou crendo. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ter cuidado só com os ensinos do Evangelho que está sendo pregado hoje, meus irmãos. Tenham muito cuidado. Amém? O Evangelho está sendo loteado, por vezes está sendo loteado. É o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho da cura, é o Evangelho do milagre, aquele negócio todo. Não. Nós temos que pregar um Evangelho pleno. No Evangelho, ele importa para todos esses nichos, mas nós temos que pregar um Evangelho pleno, especialmente ele que se resume no Evangelho da salvação. Aleluia. Com a palavra diz lá no livro de Mateus, salvo engano 6,33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vou até confirmar aqui, para que não fique somente nas conjecturas. Mateus 6,33, salvo engano. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então, a palavra de Deus nos convida. Isso é um imperativo. Jesus estava dizendo: buscai primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 6,33. É isso mesmo? É isso mesmo? Exatamente. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então não estejamos preocupados simplesmente com prosperidade material, porque quando se busca o reino de Deus é completo. O reino de Deus é completo, ele tem tudo que nós necessitamos, e não é só para o tempo futuro, para o dia da salvação, o dia do Senhor, não. Tem para hoje, para você ter uma boa vida, para você ter uma vida em paz. O melhor é que tenhamos uma vida em paz na graça do Senhor Jesus. Antes de qualquer coisa, estejamos em paz conosco e com Jesus. Alinhemos nossa vida com a vontade de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com a questão dos ensinos hoje. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? É isso mesmo? Aleluia. É esse mesmo? Não. Aleluia. Que o Filho do Homem é? E responderam: alguns dizem que é João Batista, morto. Outros, Elias, morto. Ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Tudo morto. Aleluia. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aleluia. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. São poucas as pessoas, veja bem, Jesus, ele tinha muitos seguidores, 12 discípulos, 3 amigos e um íntimo. De todos aqueles que estavam à sua volta, entendam, apenas Pedro teve a revelação divina de quem de fato era Jesus. Hoje, não é diferente de hoje. As igrejas estão cheias. E se você perguntar, se nós perguntarmos quem é Jesus, muitas pessoas não sabem responder quem é Jesus. O mundo tem uma vaga opinião de quem é Jesus, mas para a maioria Jesus não é o Salvador. Jesus não é o Filho de Deus. Até mesmo para outras religiões, Jesus não é o Salvador. Então,
essa é uma forma da gente poder dizer que o que nós precisamos de fato é conhecer a palavra de Deus. Conhecer e não se deixar levar pelos fermentos que estão sendo propagados por aí. Não venha para cá que aqui é a igreja do milagre, aqui é a igreja da prosperidade, aqui é a igreja da revelação. Já disse e repito, nós temos que pregar um evangelho pleno, que é o evangelho da salvação. Amém? Essa é a questão. Não somos contra de quem busca a prosperidade, mas busque antes de qualquer vantagem material a salvação no Senhor Jesus. Essa é a graça maior. Essa é a maior graça, a maior bênção que nós possamos ter nessa vida e no futuro para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Aí Pedro teve a revelação. Olha que coisa. Pedro teve a revelação pelo Espírito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Deus achou por bem revelar a Pedro a divindade de Jesus. Aleluia. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendam? Quando Jesus foi confrontou seus discípulos para saber o que o povo dizia. Deus importa, Deus quer ser conhecido demais, por demais. Não somente ser conhecido, mas ser recebido. Mas Deus, Ele não se importa muito com a opinião daqueles que estão lá fora. Ele se importa com a opinião daqueles que estão próximos. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, escutam, entendam bem. Nós estamos buscando o Senhor, mas ainda não temos intimidade com Ele. E aí, essa é uma vontade de Deus, que nós tenhamos Deus com a intimidade de Pai, o seu Pai, o nosso Pai. Quando a gente busca, a gente abraça, a gente quer cheirar, a gente quer estar perto, né? Deus é mais do que isso. Ele não somente quer estar perto, Ele quer habitar em nós. Ele quer que nós sejamos tão íntimos que nós nos tornamos um com Ele. O Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. O relacionamento do filho para com o pai era tão íntimo que não precisava Deus falar, Deus no seu coração, no seu espírito de unidade, falava com Jesus em espírito e em verdade. As atitudes de Deus era externada através de Jesus, a vontade de Deus é externada através de Jesus. E Deus quer que nós tenhamos nessa mesma conta uma intimidade com Ele, para agir segundo a sua vontade pelo seu Espírito, amém? Então, a opinião de quem está fora não é muito importante para Deus. O que importa é a minha e a sua opinião que estamos em Cristo Jesus. Porque quando se recebe o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, o Espírito de Jesus Cristo vem habitar em nós. E nós começamos a ter uma mente igual à de Cristo, discernindo os espíritos, os homens e o mundo. Amém? Glória a Deus. E nós até podemos estar perto de Deus, mas muitas vezes nós não temos intimidade com Ele. Às vezes a gente ainda tem medo de se aproximar de Deus, especialmente quando se está em pecado, quando se peca. Aí crente peca.
Nós só deixaremos de ser pecador de fato quando nós formos ressuscitado com Cristo Jesus. Aí nós ressuscitaremos um corpo perfeito, um corpo que não peca mais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o texto continua. E Jesus disse que a igreja dele seria edificada. Disse: ó, tu és Pedro, e sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que ele estava dizendo? Pedro, tu é um pedregulho. Pedregulho é um pedaço de pedra. Mas a pedra que ele estava falando era a fé no Filho de Deus. Sobre essa rocha, a fé. Aqui nessa versão está falando de... Fala de pedra também. Mas outras versões diz rocha. A rocha que ele estava falando, a pedra que ele fala por último, a segunda pedra, é o próprio Jesus. É a fé no próprio Jesus. Nós só conseguiremos vencer a dificuldade, meus irmãos, através da fé em Cristo Jesus. Através da fé em Deus. Através da fé. Aí sim, nós vamos estarmos unidos com a igreja de Jesus. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém? E de fato, as portas do inferno não prevalecem, porque onde a igreja chega, ela derruba muralhas espirituais. E por vezes, muralhas físicas também. Porque o Senhor vai abrindo as portas e a igreja vai avançando. E onde ela chega, onde ela coloca o seu pé, ali é conquistado para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, advertiu os seus discípulos. Versículo 19. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Olha aqui, irmão. Olha a colocação aqui. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que vocês desligar na terra terá sido desligado no céu. Muitas vezes diz assim, o que ligamos na terra será ligado no céu. Não, terá sido. Por quê? Antes da gente fazer, propor, Deus já se antecipou lá, já preparou tudo. Quando nós realizamos aqui, no mundo espiritual já está preparado. Deus ele se antecipa aos fatos. Quando você ora, que você recebe a bênção ali iminentemente, é porque Deus já tinha preparado. Porque Deus nos conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele já sabe o que nós pensamos hoje e amanhã. Ele já sabe onde nós vamos pisar hoje e amanhã. Ele já sabe o que nós vamos desejar, tanto hoje como amanhã. Portanto, ele se antecipa. E quando ele sabe onde nós vamos estar unidos, que ele diz aqui, está falando da unidade de pensamento e de decisão. O que a gente resolver aqui, que a gente firmar aqui, terá sido firmado no céu, porque Deus já homologou lá nos céus. Amém? Versículo 20 diz, então advertiu o seu discípulo que não contasse a ninguém que ele era Cristo. Aleluia. Que ele era Cristo. Nós temos por convicção de acreditar só naquilo que as pessoas dizem acerca de alguém. Nós não temos ainda a cultura de olhar para uma pessoa e tomar nossa própria decisão. Nós temos que primeiro esperar uma informação para depois saber, quem é aquela pessoa? Não é assim, pois agora eu posso, então não posso acreditar nela. E Jesus queria que as pessoas vissem ele como o Filho de Deus. As palavras que ele pregava, pelos milagres que ele exercia, queria que as pessoas o recebessem, o aceitassem e o buscassem pelo que ele de fato era, não pelos que os outros informam. Amém? Então ele disse, então não conte a ninguém. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos
que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Isso aqui começou a entristecer o coração dos discípulos. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Escuta aí. Quando Jesus falava isso aqui era uma profecia sobre o Messias, que ele iria sofrer, que ele iria ser crucificado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus, ele não estava sendo, tudo já estava predito para com o seu Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, amém? Então tudo aquilo que foi predito iria acontecer como foi profetizado. E Jesus nesse momento falava para os seus discípulos, que é um dos momentos em que ele fala acerca da sua morte. E aqueles discípulos começaram a se preocupar. E Pedro, ele é sempre extrovertido, sempre tomando a frente dos seus companheiros, disse: isso nunca te acontecerá. O que ele estava dizendo? Eu não deixarei que isso te aconteça. Escuta aí. Aquilo que está proposto para conosco, seja bênção, seja disciplina, seja correção, nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que aceitar. O próprio Jesus, certa vez, conversando com o próprio Pedro, dizia assim: Pedro, Satanás pediu ao meu Pai para te peneirar, para cirandar contigo. Meu irmão, você sabe o que é isso? Peneirar, cirandar, é fazer, por assim dizer, um reboliço na vida da pessoa. Mas Jesus diz assim: não se preocupe que eu não vou permitir. Jesus não disse isso, ele disse: mas eu orei para que não desfaleça a tua fé. Às vezes a gente quer tomar as circunstâncias como maldição, pensando que Deus quer nos matar, quer nos maltratar. Não. Deus está preparando eu e você para um nível maior de espiritualidade, de aproximação, de intimidade com Ele. É por isso que nós temos que passar. E Ele permite essas coisas porque Ele quer limpar nossos defeitos, nossas poeiras, está batendo nossa poeira. Porque a gente não ouve, de fato, quando Deus diz assim, na sua palavra, através dos irmãos, ele fala conosco: não, faça assim, ande assim, haja dessa forma. A gente não ouve, mas na hora que o chicote bate, a gente começa a reclamar. Deus, por que isso está acontecendo? A pergunta não é por quê, a pergunta deve ser: por que isto está acontecendo? Para que isto está acontecendo comigo? E Deus vai dizer assim: faça uma análise da sua vida, eu quero trazer você para bem pertinho de mim. Eu quero que você ande comigo. Eu quero andar em você. Mas você tem essas barreiras que eu preciso limpar. Por isso, eu estou tratando com você. E deve ser privilégio quando nós nos julgamos diante de Deus, para a gente ver que Deus precisa fazer em nós, por nós e através de nós, amém? Deus tem um objetivo muito grande para a nossa vida, para você, meu irmão. Você que vai ouvir essa mensagem, preste bem atenção. Deus tem um objetivo muito poderoso na sua vida e para com você. Se você der a oportunidade, Deus vai realizar tudo aquilo que Ele deseja. Aleluia! Na sua vida, pela sua família, pela sua casa. Glória a Deus. Continua o texto. Então Jesus, aleluia, olha o que Jesus disse para Pedro. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meu irmão, minha irmã, meu querido, a graça de Deus é tamanha que
a gente tem que estar muito sensível à voz do Senhor. Preste bem atenção que geralmente quando a gente pensa em fazer algo na obra e pela obra, sempre vem aquelas dificuldades. Às vezes aparece até um amigo, um parente e quer nos tirar daquele desejo, daquela intenção do nosso coração de buscar o Senhor, seja um culto, seja um evento, uma evangelização. E o inimigo das nossas almas, ele coloca isso no nosso caminho para nos embaraçar, para nos atrapalhar, para nos afastar da presença de Deus. Isso ele faz para que quanto mais distante de Deus, mais presa fácil somos para ele. E às vezes a gente cai na esparrela de deixar o que é de fato importante para fazer aquilo que é menos importante, que é um aniversário, é um futebol, é um lazer. Aleluia! E Pedro, nesta ocasião aqui, ele estava agindo dessa forma, ele pensando só com a carne, com a mente física. Escutem, ainda atrás, ele disse que Jesus não iria para a cruz porque ele não iria deixar. Aqui, Jesus está repreendendo ele para que, quando Jesus chama Satanás, ele não está chamando Pedro de Satanás, ele está chamando a intenção que está agindo por Pedro. Pedro permitiu que Satanás usasse sua boca para repreender Jesus. Mas Jesus, que discernia os espíritos, sabia que ali por trás daquilo, Jesus via Satanás falando pela boca de Pedro. Foi por isso que Jesus repreendeu, porque Jesus via o espírito de Satanás. Amém? Glória a Deus. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Tu não pensa nos céus, mas só na terra, nos homens. Aleluia. Pois quem quiser salvar... 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Essa questão da cruz, quando Jesus diz: tome a sua cruz e me siga até a cruz. Quando nós vamos para Jesus, nós estamos largando nossa cruz, largando assim, aquele fardo, porque Jesus vai tomar o nosso fardo, vai levar sobre si, que é aquele fardo de culpa, de pecado, tudo aquelas, a gente deixa lá, Jesus leva, e a gente vai andar com Jesus, carregando o fardo de Jesus, que é mais leve, e o jugo suave. Amém? Vocês lembram desse texto? Então, Jesus está dizendo exatamente isso: aquilo que quiser, quem quiser me acompanhar, negue a si mesmo. Jesus negou a si mesmo. Ele tomou a sua cruz e carregou. Aquela cruz era minha e sua, mas Jesus tomou sobre si e levou até o alto do Calvário. Aleluia. Pois quem quiser salvar a sua vida, eu não consigo salvar minha vida e nem você. Só quem pode salvar, meus queridos irmãos, é Jesus. É o único que pode salvar, por melhor que possamos ser, por mais ileso que estejamos de cometer qualquer atos abomináveis nessa vida, não podemos nos salvar. Precisamos da misericórdia, precisamos da graça do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Não tem dinheiro, não tem esforço humano nenhum que a gente possa dar em resgate da nossa alma. A nossa alma só pode ser resgatada por Jesus Cristo. Aleluia. Repito, a nossa alma só pode ser resgatada por Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai. Virá na glória do seu Pai com os seus anjos.
e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Último versículo. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Escutem, muitos de nós, Jesus está às portas. Isso é bíblico. A Bíblia nos mostra cada dia, cada instante. Irmão, corra enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. Bata enquanto você pode achar. Porque Jesus está às portas. Aleluia, glória a Deus. E ele diz que muitos dos que aqui estão, por vezes não passarão pela morte. Todo aquele que estiver vivo na vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento, todo aquele que estiver vivo, ele não vai passar pela morte física de ser enterrado, vai passar pela transformação. Só que a transformação é como se fosse uma morte repentina, é rápido, é como não abrir e fechar de olhos. A transformação, não é arrebatamento, é a transformação, aleluia. Então, o que o Senhor Jesus nos garante é que ele vem. É que ele vem. Como eu disse, ele está às portas. E todo aquele que hoje busca, persevere, buscando, crendo, confiando e fazendo. Ainda que passando pelas, como é que Jesus diz, pelas aflições deste mundo, mas continuemos fazendo o trabalho de um evangelista, que é levar as boas novas a todos os que estão por aí, por esse mundo andando como árvore andante, como diz a palavra de Deus. Meus irmãos, foi uma alegria, foi um prazer poder estar esses minutos aqui com vocês, trazer essa mensagem, essa reflexão. É uma reflexão. Isso vos ajudará. Isso vos ajudará a buscar mais essa palavra maravilhosa. Esse Jesus que se doou por mim e por você, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe, que você tenha um dia abençoadíssimo em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias